Amado Deus e amado Pai, Tu que já fizeste cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, e que já ressuscitou mortos, ressuscita também a minha fé, ressuscita a minha esperança, alimenta a minha fé. Permita que o Espírito Santo tome conta de mim, para que eu não me enfraqueça diante dos problemas da vida. Querido Jesus, Sua graça é minha fortaleza. Exaltado seja sempre Teu santo nome e Teu amor anunciado por todos os lugares. Glorificada e bendita seja a Tua presença no meio de nós. Obrigado por me escutar, Senhor, através desta oração. Entrego a Ti todos os meus problemas e confiarei, porque sei que estás agindo por mim e transformando a minha vida. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que hoje quero compartilhar com todos vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Jesus caminhava por todas as cidades e povoados daquela região, e junto com ele os 12 escolhidos para serem seus apóstolos, ou seja, seus seguidores. Jesus os vinha preparando desde o seu chamado, que eles atenderam sem titubear. Caminhavam juntos a ele, felizes pelas maravilhas que presenciavam, ouviam e viviam diariamente. Cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, a lepra desaparecia, mortos ressuscitavam, paralíticos andavam, e muito mais fatos os deixavam cada vez mais encantados. Jesus se preocupava em curar todos os que necessitavam dos seus milagres, mas junto com as curas, ele antes anunciava o reino do Pai, que devia ser instalado no coração daquele povo que estava longe de viver os mandamentos enviados a Moisés durante a caminhada para a terra prometida, dizendo aos apóstolos que a messe era grande, mas os operários eram poucos. Decidiu que era hora de enviar os 12 fiéis seguidores para a missão que seriam a de esparramar por toda parte pelo anúncio da palavra e testemunho de tudo que aprenderam com relação ao plano de salvação que ele anunciava e que foi enviada pelo próprio Deus, para que ninguém se perdesse. E Pedro, André, Tiago, o outro Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão e Judas, após as recomendações de Jesus, partem para a missão em todos os lugares. E tanta coisa aconteceu depois disso, que hoje, 2017 anos depois, nós também somos chamados por Jesus para levar a todos os lugares em que vivemos, a partir de nossa casa, a sua mensagem de amor, trazida pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e pelos próprios discípulos que deram a vida
pelo anúncio da palavra. Paulo e Pedro pregando as verdades que Jesus trouxe para o mundo que o Pai criou. Jesus, ainda hoje, continua chamando a todos para a missão. Ainda hoje, todos seremos capacitados por Ele através do Espírito Santo. Se decidirmos ser trabalhadores da messe, basta crermos nas suas verdades. Olhamos ao nosso redor e constatamos que o Cristo está no meio de nós e convoca-nos a todos os instantes para muitas missões que surgem à nossa frente, e que o comodismo, o medo e a indiferença nos cegam e nos impedem, às vezes, de cumprirmos com a parte que nos toca como missão. Ela não é difícil e muito menos impossível, se vivermos com o nosso coração cheio de amor, se confiarmos de verdade nas palavras de Jesus. Até um simples sorriso, um pequeno gesto, um momento de atenção para com o próximo, serão partes das missões que vamos cumprindo, inspirados pelo Espírito Santo, deixado por Jesus, como nosso advogado, como nosso consolador, como nosso orientador, durante a nossa caminhada nesta vida. E assim, vamos conseguindo amar os nossos irmãos, cumprindo o mandamento maior do Senhor. Ninguém nasce por acaso e para nada. Todos nascemos com a missão, basta que estejamos atentos e Jesus nos indicará a que viemos, como fez com os apóstolos, o momento, o jeito e a maneira de a cumprirmos, livremente e se quisermos. Mas cuidado, o estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância ou a ambição, mas sobre a proposta humilde. Não devem levar nada de material, mas devem contar com a providência divina e com a hospitalidade fortemente praticada naquela época. Respeitosa, atenta aos mais fracos, curai os doentes, oferecida na gratuidade, sem buscas de outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus, que é Pai e também é Mãe. Como podemos nós, discípulos de Jesus, seguir nossa missão em meio aos lobos no tempo atual? A missão é mais forte do que o medo. Às vezes, somos tomados por pensamentos negativos. O que vão pensar? O que vão dizer? É humano sentir medo. Mas a missão deve superar os nossos temores. Nenhum profissional tem medo de falar da sua profissão. Então, por que deveríamos nós, cristãos, ter medo de falar de Cristo, da sua pessoa, da sua verdade, da sua vida, do seu amor e também do seu mistério? A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã. Portanto, está lançado o desafio. Cristo te chama para esta missão. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que nós devemos sempre ter a convicção de que somos chamados para trabalhar no reino de Deus. Foi Jesus quem nos chamou. Outras pessoas podem até ter participado deste chamado, mas formam instrumentos na mão de Jesus para que este chamado acontecesse. E porque foi Jesus quem nos chamou, é da obra dele que participamos. Não temos o nosso próprio projeto e nem participamos de projetos de outras pessoas, mas na verdade nos inserimos no projeto do próprio Jesus. Com isso, não realizamos a nossa obra, mas a obra daquele que nos chamou, e não agimos pelo nosso próprio poder, mas agimos pelo poder daquele que nos chamou e nos enviou para a realização de seu projeto de amor. Amém? E assim, chegamos ao final da nossa mensagem do dia de hoje. Esta mensagem belíssima que Cristo nos envia. Desejo que você busque sempre forças em Deus em suas dificuldades. Permite que Ele se revele a você, confie nele e mantenha mesmo diante de suas dificuldades
a sua presença em Deus. Busque mais na sua Bíblia o seu encontro pessoal com o nosso Deus. Que você leia mais esta mensagem e permita que Deus fale ao seu coração o quanto você é importante para Ele. Não desanime, pois você estando com Ele, o mal jamais prevalecerá e você será sempre um vencedor. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.